Um dos maiores desafios, não só dessa, mas de todas as últimas COPs, é o financiamento climático, de onde vai sair a grana para a transição energética, para o fim do desmatamento, para projetos mais sustentáveis. Vamos conversar então com Fernando Nakagawa, que está ao lado de Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco. Sejam bem-vindos à nossa programação. Ótimo dia, Naka. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui com a Luciana, na agenda concorridíssima dela aqui em Belém. Luciana, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Antes de falar da grana e do financiamento, eu vou perguntar uma coisa que a Luciana estava me contando aqui. Ela já tem carteirinha de COP, é uma copeira há muito tempo, é a 5ª COP em que ela está presente. Qual é a diferença que você, Luciana, sente na comparação com as outras edições da presença do capital privado e das empresas em Belém na comparação com outras edições? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu atribuo, acho que, 2 fatores. Eu acho o primeiro, o fato de ser no Brasil pela localização. É muito mais fácil você engajar as pessoas para virem para Belém do que você ir para Baku, para Dubai, né, que são distâncias e normalmente agendas competem. Mas o segundo atributo que eu acho super importante, porque eu nunca vi tanto CEO e CFO participando de uma COP como eu estou vendo aqui em Belém, é a preparação que a gente teve sobre o tema, que desmistificou um pouco do que realmente é uma COP e mostrou muito que isso é um ambiente de negócios, né? Então, eu acho que vários eventos de pré-COP, a agenda de negociação do presidente da COP, do André Corrêa do Lago, muito aberto em vários fóruns com a iniciativa privada. Eu acho que ele tangibilizou de fato sobre o que é discutido numa COP e como isso é muito próximo de negócios e da economia real brasileira. Luciana, e do ponto de vista do setor bancário, do Itaú Unibanco, qual é a pauta do banco e do setor bancário brasileiro aqui em Belém? O roadmap Baku a Belém traz de maneira muito clara que o financiamento é necessário e que o setor privado, o capital privado, será essencial nesta jornada. O que os bancos têm a oferecer e aprender aqui em Belém? Os bancos têm um papel essencial, né? Eu acho que um pouco do que o André Corrêa do Lago já trouxe, impossível a gente chegar a 1,3 trilhões de dólares se a gente não fizer uma composição entre o recurso público, os bancos multilaterais e também a iniciativa privada. Os bancos brasileiros têm hoje um papel muito importante de ser o catalisador, não só de recursos próprios para a gente direcionar para projetos de transição, porque a gente não acredita em grandes mudanças ou rupturas, a gente precisa se inserir nas jornadas dos nossos clientes para ajudar, seja com produtos de prateleira tradicionais, produtos ESG, seja distribuindo capital catalítico de linhas do governo ou até atraindo capital estrangeiro para isso, como a gente vai contribuir nisso. Eu fiquei super feliz que o primeiro dia a gente já marcou com uma reunião de reforma dos bancos multilaterais para a gente trazer esse capital catalítico necessário, mas eu acho que como bancos a gente tem um papel super importante de também contribuir com essa transição econômica. Como é que a gente sai de uma economia tradicional para uma economia que vai ser mais de baixo carbono, verde, mais inclusiva? Então, estar aqui em Belém não é só mostrar o que a gente já vem financiando, soluções escaláveis, seja no agro, seja em energia renovável, seja em saneamento básico. Acho que tem tantos projetos no Brasil já a ponto de serem escalados, ou seja, como é que a gente contribui com soluções concretas, já que a gente está falando da COP e da implementação, mas também para aprender muito de outros cases, de outros países, o que mais a gente pode fazer. E essa história que a Luciana está nos contando, Gabriel, é interessantíssima porque, obviamente, né, se são empresas privadas que a Luciana está nos contando, elas têm concorrentes. E os bancos, obviamente, são concorrentes. Então, o Itaú está aqui, mas os concorrentes também. E em Belém, mais que concorrentes, são parceiros. E aí é interessantíssimo ver, do ponto de vista institucional, que casas como Itaú, Bradesco, que disputam cliente no dia a dia, estão juntos aqui em Belém, em busca das mesmas soluções. A mesma coisa no setor de seguros, em vários outros. Há uma compreensão de que a disputa comercial é uma coisa, mas a história do planeta é outra e é muito maior. Gabriel, a Luciana Nicola está aqui em Belém e te ouve. Perfeito, Luciana, que prazer tê-la por aqui. Agradeço por ter aceito o nosso convite e destacado aí parte do teu tempo conversar com a equipe da CNN Money. Eu queria perguntar justamente sobre um dos pontos mais críticos. Quando a gente olha para o mapa do caminho Baku-Belém, fala-se no custo do crédito, que esse custo tem que cair para projetos de transição energética.
O que pode ser feito para que o custo desse crédito seja mais baixo do que é hoje em Brasil e outros países emergentes que precisam de mais financiamento, normalmente têm taxas de juros altíssimas. Como é que dá para trabalhar para que saia mais barato investir em transição energética no Brasil e no mundo? Gabriel, acho que é uma ótima pergunta, porque esse é o grande desafio que o setor financeiro vem trabalhando. Hoje a gente já tem alguns mecanismos que têm ajudado a reduzir as taxas de juros e mais do que reduzir taxas de juros, é como também a gente trabalha em linhas mais de longo prazo e muitas vezes com uma carência que é necessária para a gente conseguir escalar soluções que ainda estão sendo testadas rumo à energia sustentável, a gente olhar também toda a transição climática de vários setores da economia real. Além de emissão de dívida, que hoje a gente tem os grandes Green Bonds, Sustainalytics Bonds, que traz metas atreladas e um monitoramento que faça que a gente consiga reduzir o risco do crédito e isso reflete em taxas mais baratas, né, mais baixas. Uma coisa que a gente vem fazendo também é customizando linhas onde a gente consegue ter arranjos com, normalmente, grandes players da cadeia, né? Um exemplo que eu gostaria de citar é um programa, por exemplo, que o Itaú tem com a Singenta e a TNC, onde a gente faz recuperação de áreas degradadas e transforma em áreas agricultáveis. A gente não só tem uma taxa de juros bem diferenciada para o produtor, como a gente também é uma linha de longo prazo, 10 anos e 3 anos para começar a pagar. Por que é possível essa redução de taxa? Porque eu tenho uma assistência técnica que funciona, eu faço o monitoramento desse produtor, então é uma garantia de pagamento e de uma safra mais sustentável, onde a gente vai ter uma produção onde mantém os nutrientes no solo, onde você tem a umidade, ou seja, todas as condições favoráveis para a gente garantir que ele vai ter uma safra boa e que vai conseguir pagar tranquilamente o crédito. Então, esse tipo de arranjo é uma das soluções que a gente vem encontrando, não só para o agro, mas que vai funcionar para vários setores. Obviamente que inovações financeiras vão ser bem-vindas e a gente ainda tem muita lição de casa pela frente. Luciana, muita gente diz aqui na COP que, quando a gente pensa no 1 trilhão, que o dinheiro é o problema, mas também não é o problema, porque tem dinheiro na praça circulando por aí, só que ele não está sendo catalisado e direcionado para os projetos corretos. O que é preciso hoje no sistema bancário brasileiro e mundial para que a gente consiga catalisar esse capital que está voando por aí com um direcionamento sustentável? É uma coisa de regulação? São os projetos que precisam melhorar? O que precisa ser feito? Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que, a gente hoje precisa de fato evoluir nos projetos, porque tem muitos bons projetos, mas que ainda precisam ser bancáveis, né? Eles precisam estar a ponto de serem financiados. E aí não é uma questão só do acesso pela questão da taxa de juros. De fato, a gente precisa ter mais dados, a gente precisa passar num mecanismo de crédito, qualquer que seja ele, para o olhar mais sustentável e encontrar garantias, que eu acho que é uma grande questão no sistema financeiro, né? A gente vem trabalhando com garantias mais aderentes, mas isso ainda é uma questão. E, por outro lado, também a gente tem uma questão de padronização. Acho que a taxonomia sustentável brasileira vai ser um grande avanço, porque você vai criar uma uniformização do setor financeiro como um todo, tem mais credibilidade na mesa para a gente atrair o capital estrangeiro e com isso a gente vai conseguir deslocar. Eu acho que não é uma questão de recursos financeiros, como você trouxe, é como é que a gente direciona o que está sendo financiado hoje para a gente financiar projetos e práticas mais sustentáveis. É como é que a gente direciona essa economia brasileira. E, Luciana, para a gente terminar, para quem está nos assistindo, o acionista, o investidor, obviamente, ele mira um monte de coisa, mas principalmente o retorno. O investir em projetos, em ativos, em ideias sustentáveis, já dá lucro? Já, eu acho que aquilo que a gente no passado falava, investir em projetos sustentáveis é de deixar dinheiro na mesa ou olhar por um retorno muito a longo prazo, isso não é mais uma realidade, né? Eu acho que não só porque a gente já vê retornos no curto prazo, você já tem retornos bem competitíveis, mas por outro lado, quando você olha na ótica de risco de outros projetos não sustentáveis, infelizmente os eventos extremos estão vindo com mais intensidade e a gente começa a precificar, inclusive no PIB, impactos como foi o Rio Grande do Sul. Isso também ajuda a você fazer um processo educacional para os investidores, para eles entenderem que a agenda ESG, a agenda climática, é uma agenda de oportunidade.
Muito bem, a gente conversou com Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco. Luciana, obrigado por estar aqui com a gente. Que o restinho da semana e o restinho da COP sejam proveitosos e produtivos para você. Para todos nós. Obrigada. Gabriel, contigo. Valeu, Fernando Nakagawa, Luciana, sempre bem-vindos aqui à nossa programação. Bom trabalho a você, Nakagawa. Tem muita coisa sendo discutida, tem rascunho de texto, tem discussão entre os negociadores dos países. A gente conta contigo nas próximas horas.